Logom é a revista online da Rosa Cruz Áurea. Esperamos que a Logom possa adicionar algo à sua vida, inspirá-lo a fazer novas perguntas e alimentar sua busca por respostas. Seja bem-vindo. O Pequeno Príncipe, a História do Retorno, parte 1. Você é responsável por sua rosa. Somos todos viajantes. Sempre nos apegamos àqueles com quem temos uma conexão espiritual ao invés de física e esperamos chegar ao destino desejado. No final de nossa jornada, percebemos que a única coisa que importa é saber se poderíamos ter dado alguma coisa de nós aos nossos companheiros, algo que os tivesse ajudado a crescer. Será que nossa presença tornou a viagem deles mais bonita e fácil? Robert Lawson, nascido Robert Kovacs, 1892-1957, escritor e ilustrador americano de livros infantis. O livro de Antoine de Saint-Exupéry é uma das histórias mais famosas do mundo. É uma história popular mencionada e citada por muitas pessoas. Esse livro deixou sua marca na história cultural do mundo e afetou o desenvolvimento da consciência humana. Comparado com antigas fábulas e contos folclóricos, esse livro pode ser visto como uma história didática cheia de emoções apresentada por uma trama com muitos fios. Usando um tópico semelhante, palavras e personagens parecidos, seria fácil criar obras de ficção pretensiosas, mas sem a verdadeira profundidade, sabedoria ou inspiração dessa história. Embora demonstre muitas maneiras de expressar suas emoções, a história de Exupéry não é sentimental. Ao mesmo tempo, apesar de apresentar boa qualidade didática e aforismos, ela não é uma pregação. Trata-se de um ensinamento, uma fábula de importância eterna, escrita em linguagem bem poética e, ao mesmo tempo, acessível aos leitores do século XXI. O autor permaneceu fiel à cosmovisão das narrativas tradicionais. Embora faça afirmações diretas, a história está repleta de elementos não ditos e inexprimíveis. A presença do maravilhoso no livro é mágica e natural. Poderes místicos e princípios de ordem brilham por todo o enredo, e o conflito principal não acontece entre personagens, mas sim entre a ignorância e o conhecimento. O romance toca e sacode tanto os leitores ateus como os religiosos. Os acontecimentos parecem ser fáceis de ser compreendidos e seguidos, embora a narrativa não seja linear. Mas assim como acontece com a Bíblia ou com outros textos religiosos, eles têm um significado mais elevados para os seguidores da sabedoria antiga, a doutrina universal, enfim, para os viajantes da estrada real. Como as mesmas palavras, expressões e símbolos são usados tanto pela espiritualidade em um nível externo, como por grupos religiosos que seguem o caminho interno, em O Pequeno Príncipe, a diferença, ou grau superior, é conquistada pela clareza, poder e autenticidade do texto. É o que transparece e cintila em toda a história e embeleza o deserto das letras. O nome do protagonista é bastante enigmático, O Pequeno Príncipe. É assim que o piloto, um dos personagens principais e narrador da história, se refere a esse homem pequeno, frágil e de cabelos dourados. É o Pequeno Príncipe quem o desperta ao amanhecer, depois de seu pouso de emergência no deserto, pedindo que ele lhe desenhe um carneiro. Esse nome, O Pequeno Príncipe, não tem explicação. Não se refere a um título mundano, mas sim a uma qualidade espiritual, uma posição divina que o piloto terrestre em perigo reconhece nessa criatura tão peculiar e de pureza etérea. Quando criança, o narrador costumava ser uma alma sensível, criativa e de mente aberta, assim como o Pequeno Príncipe. Quando adulto, ele perdeu esses traços libertadores, e seu desejo de despertar essas qualidades pode ter sido um impulso para que se tornasse um piloto.
Seu esforço deve ter sido prejudicado, pois durante o voo mecânico ele foi forçado a fazer um pouso de emergência no meio do deserto devido a um problema no motor, que é o coração do avião. Acontece que 1 ano antes, o Pequeno Príncipe também chegou à Terra devido a um pouso forçado. A história de vida do homenzinho vai se desenrolando lentamente enquanto ele deixa de responder às perguntas dirigidas a ele ou ao seu passado. Ele só responde espontaneamente e no devido tempo, embora de maneira indireta e seletiva, mas nunca deixa de fazer suas perguntas quando quer saber alguma coisa, e só para de perguntar quando recebe uma resposta adequada. Essa assimetria pode ser explicada por uma relação adulto-criança. O fato de o Pequeno Príncipe ser criança é afirmado pelo narrador apenas uma vez na fala da raposa. Para mim ainda não passas de um menino que é como 100.000 outros meninos. Mas o personagem principal é, na verdade, uma alma infantil de pureza imaculada. Pode parecer estranho, mas essa relação desigual se assemelha a uma conexão mestre-aluno. E nessa história não é o adulto, o piloto, quem está ensinando. É claro que não podemos separar precisamente os dois papéis, pois o mestre também aprende com seu aluno e com os outros. Para descobrir a verdadeira natureza do relacionamento entre eles, podemos imaginar o mestre à frente de seu aluno no caminho espiritual, mesmo que, na verdade, eles estejam caminhando lado a lado. Os dois papéis também podem ser interpretados metaforicamente como sendo partes, características e oportunidades da consciência de um ser, e esta abordagem é a mais importante e madura. Mas é mais fácil acompanhar suas histórias de vida se olharmos para eles como dois seres que são conectados, mas que estão separados. O Pequeno Príncipe representa o espírito puro que o piloto, talvez apenas inconscientemente, anseia por alcançar. Depois desse encontro tão peculiar, seus destinos estão conectados, o que abre espaço para várias comparações e paralelos. O foco principal da narrativa pode ser melhor descrito pelo termo religio, no sentido de voltar, ligar-se, reunir-se, voltar a unir-se à origem divina. Suas seções principais podem ser definidas por fé, esperança e amor, que crescem das sementes plantadas no solo suave da descrença. A história dos dois personagens e sua análise começa e termina com o carneiro invisível desenhado dentro da caixa. A narrativa não explica por que o desenho desse animal é necessário. O Pequeno Príncipe não se contenta com nenhuma das figuras que o piloto desenha para ele, mas aceita imediatamente a caixa quando o homem afirma que o carneiro está lá dentro. Por que ele faz isso? Ingenuidade, confiança incondicional? Uma visão extraordinária, uma habilidade mágica para ter tanto entusiasmo e animação? Tudo isso é o mistério que caracteriza toda a história. Voltarei ao carneiro e à importância de seu papel no final desta análise. Continua na parte 2.